Fala, futuros analistas. Aqui é o Thiago com mais uma vídeo para transição de carreira para análise de dados júnior. Aqui eu quero só trazer, vai ser mais um vídeo bem básico, a gente está indo devagarinho, mas com objetividade, tá? Aqui é só para tirar a dúvida de muitas pessoas que começam a estudar qual linguagem estudar no MySQL. No SQL, desculpa. Se é o MySQL, se é o PostgreSQL. E a resposta, sinceramente, é tanto faz, tá? Eu quero deixar bem claro o seguinte. Indiferente da que você pegue para estudar na sua casa, na sua faculdade, você já vai ficar hábito para outra língua, para outra, e vice-versa. E digo isso por experiência própria. O curso que eu fiz era focado no MySQL, utilizou o MySQL como ferramenta. A partir dali, outras buscas que na internet, na grande maioria, foram focados no MySQL, obviamente. E depois cheguei até a fazer um pouco de Postgre na internet, que é SQL Mod, que eu mostrei em uma aula anterior para vocês. Nem tinha reparado a diferença. E hoje no meu trabalho, que eu completei, graças a Deus, por enquanto, 3 meses, uso Postgre e não vejo diferença quase nenhuma. Claro, tem uma outra parte da linguagem ali que faz do dialeto que faz diferença, mas são coisas básicas que você mata no dia a dia facilmente, que vamos falar mais à frente, beleza? Dito isso, vamos lá. Aqui eu queria mostrar para vocês apenas um gráfico que mostra o ranking dos mais utilizados, né? Relacionados ao SQL, tá? E aqui no ranking você vê que o Postgre, por exemplo, está em quarto e o MySQL está em segundo. Os dois que a gente comentou aqui para estudo. Mas assim, veja, isso aqui é relacionado a todo tipo de serviço. Por exemplo, o MySQL, em teoria ele é mais utilizado que o Postgre, não só por conta das coisas que a gente chama de dados. Ele é muito utilizado em e-commerce do WordPress, etc., o que faz ele ser mais utilizado no mundo. Essa pesquisa que, se eu não me engano, ela foi atualizada em final de junho desse ano, então assim, ela tá bem fresquinha, tá? Mas, por exemplo, se vocês fizerem uma pesquisa na internet, vocês vão ver que, salvo me engano, em que diz respeito à análise de dados, o Postgre é mais utilizado que o MySQL. Eu só trouxe aqui para ilustrar para vocês, mas isso não significa que, vocês podem dar uma olhada em outras dessas linguagens, isso não significa que eu tenho que começar por aqui ou por aqui. Sinceramente, não vai fazer uma grande diferença nos seus estudos. Isso é um fato. Entendeu? Onde seus escolheres vão estar bem servidos para ganhar autoridade para se tornar os analistas de dados no futuro. Beleza? As fontes que eu busquei esse ranking foi nesses sites. Eu vou depois deixar o link na descrição do site do vídeo, caso vocês queiram dar uma olhada. E eu vou falar um pouquinho disso aqui, coisa bem básica mesmo. Vou mostrar para vocês, só para vocês terem a primeira visão de algo rodando no MySQL. Como eu disse anteriormente, vamos utilizar o MySQL, tá? Como nossa ferramenta em algumas consultas que vou mostrar alguns casos. Eu vou tentar simular casos que eu tenho hoje na minha empresa para cá, para vocês verem como um analista de dados júnior já começa a executar. Lembrando, como eu não tenho uma experiência em outras vagas de analista de dados, tá? Mas, pelo que eu venho pesquisando, pelo que eu venho procurando, acredito até que o que eu faça hoje lá, apesar de ainda estar na transição, me considero na transição, porque estou apenas 3 meses na área. Pelo que eu vejo, pelas pesquisas, pelo que eu procuro na internet, até um pouco além do júnior, o que é bom também, né? No caso, porque se eu aprender lá... Por que eu falo isso? Porque lá, como eu disse anteriormente, é uma startup, só tem... Acima de mim, só tem um programador, vocês se consideram programador em SQL para análise de dados. Então, assim, ele faz coisas muito além de Select. Ele faz Select, ele cria novas regras para, por exemplo, promoções, quando a gente faz algumas promoções de pontuações, etc., para participantes, ele gera novas queries, entendeu? Regras novas de negócio, entendeu? Do zero.
gente tem uma equipe de TI acima que também mexe, mas geralmente a via de regra fica no colo desse rapaz que me treina. Então, assim, eu faço queries às vezes mais complexas, acredito eu, do que deveria, né? Sei, pelo menos eu, quando me baseei pelas pesquisas que eu vejo na internet, LinkedIn, até perguntando pra IA mesmo, comparando minhas queries com uma análise de dados júnior. Dito isso, vamos dar um pouquinho menos. O que eu quero falar aqui, que eu vou mostrar bem básico, são funções de agregações básicas, né? Bem básico não, né? O nome já diz, né? Que é as funções chefes do SQL, né? Que é o count, o sum, que é a soma e a média. Esse aqui é o carro-chefe, né? Tipo assim, 90%, 90%, não sei, seria um exagero, mas tipo assim, por mais de 50%, provavelmente para vocês usarem agregações, serão baseadas nessas três aqui. E, como eu disse, né, a ideia dos vídeos aqui é ser um pouco mais direto possível. Então, assim, se vocês forem procurar alguns sites, vocês vão ver que esse tipo de matéria pode estar no nível intermediário ou do iniciante para o intermediário. Já estou meio que pulando coisas básicas que eu vou mostrar para vocês até no comando aqui, beleza? Vamos lá. Vou falar também bem rapidamente sobre as cláusulas, né, da SQL. Né? Esse aqui é o group by. Eu só mudei a ordem, eu falei da ordem by primeiro, mas não tem problema. É uma função de agregação da SQL, né? Que ela vai servir para quando você usar um count, um AVG, um sum. Certo? Veja, ela tem como algo comum, né? Todas agregam valores da tabela inteira. Então, se você quer agregar um grupo, né? Por exemplo, você tem que usar o group by. Tá? Eu vou mostrar na prática como é que funciona. Ela permite separar os dados do grupo. Por exemplo, aqui vou falando aqui rapidamente. Quando você utiliza um count, contar número de clientes. Não, contar a linha, né? Vamos supor. Ele vai dar um número lá 100 linhas. Mas digamos que você contar o número de clientes. Então você tem que botar um count e agrupar por esse número de clientes. Você contar apenas os clientes. Uma prática vai ser mais fácil de explicar. Eu dei uma parada aqui falando para vocês terem tempo de sobra para ler isso aqui. Eu vou botar também o link da onde tem essa fonte que vai te explicar de forma mais detalhada o que é um group by. E aí que tá. Eu vou colocar um link aqui, um exemplo, tá? De uma regra com group by, veja. É mais fácil que vocês verem. Ele está selecionando um produto e fazendo uma soma do valor para trazer o valor total. Esse aqui é o alias, que a gente chama como se fosse um apelido, né? É um nome temporário que a gente dá para uma coluna. Eu vou mostrar depois na prática, porque se eu tivesse simplesmente botar só esse sum valor, ia aparecer aqui sum valor. Então a gente dá um nome temporário para vir desta forma aqui na coluna, beleza? E aí vejam, se eu tivesse aqui, explicando assim basicamente, imagine que não tivesse aqui o produto, tá? Eu não precisaria do group by, tá? Só para deixar claro. A partir do momento que eu boto o produto aqui, eu preciso do group by aqui. Mas se tivesse feito só a soma valor total, ia aparecer só uma coluna com a soma do valor total. Então não ia aparecer agrupado dessa forma linha a linha, ia aparecer tudo isso somado em uma única linha, o resultado do valor total. Beleza? Quando eu quero saber o valor do produto, então é exatamente isso aqui. Ele vai fazer o que? O group by? Ele vai agrupar linha a linha os produtos. Tá? Então veja, ele vai agrupar tudo que é arroz de 5 quilos, tudo que é feijão preto, tudo que é detergente, tudo que é... E note, tem que ser exatamente o mesmo nome para ele agrupar na mesma linha. Por exemplo, aqui eu tenho arroz de 1 quilo, então você vai ver que esse arroz de 1 quilo é uma linha diferente do arroz de 5 quilos, que é um outro produto, apesar de ser a mesma marca, né? Um produto diferente, de dimensões diferentes, certo? Então, veja, ele vai e faz a soma por linha quando eu utilizo o group by, porque ele vai agrupar este produto linha a linha para mostrar a soma só deles e separadamente. Então, por exemplo, eu não vou mostrar toda a soma de uma vez, eu vou mostrar na linha toda a soma do arroz de 5 quilos, abaixo todo o feijão preto é a soma dos valores. Então aqui tem, vamos supor que seja um arroz preto só, 8,50. Se eu tivesse 2 arroz pretos no meu estoque,
seria R$17 e assim sucessivamente. Não sei se ficou muito claro, mas o link também que eu vou mostrar para vocês vai destrinchar isso melhor. Beleza? Aqui é o order by, né? Que é um pouco mais simples, né? A cláusula do order by permite reordenar os resultados com base nos dados de uma ou mais colunas, tá? E aí temos duas formas de order by, ao lado do order by, que eu vou mostrar no exemplo, que é o ASCII, que é da forma crescente, e o DESC, que é da forma decrescente. Beleza? Veja, o exemplo. Aqui eu já até coloquei junto com group by, para vocês já terem uma noção basicamente assim que a gente usa quando a gente usa order by. Beleza? Mas vou mostrar para vocês aqui esse exemplo, veja. Eu botei um com DESC decrescente e um com ASCII crescente. Veja, eu fiz um produto, né, da mesma forma do exemplo anterior com group by. E eu quero o quê? Que ele ordene em forma decrescente. Então o primeiro vai ser o quê? O maior valor, que é arroz de 5 quilos. Beleza? E assim sucessivamente. Da mesma forma, aqui eu fiz o mesmo cálculo, só que eu mudei a forma de ordenar. Então ele fez de forma crescente, ou seja, ele pegou do menor valor, primeiro no topo, e foi descendo, assim sucessivamente. Beleza? Tá, dito isso, vamos lá. Aqui eu queria mostrar para vocês, tô com o SQL aberto, com aquele bancozinho que a gente fez, né, nos vídeos passados, né? Como eu falei que eu usei a IA para ajudar, né? E aqui você primeiro tem que ativar o banco, né, que é o use transição de dados, que é o nome do nosso banco. Eu posso fazer ou selecionar e vir nesse raiozinho, ou simplesmente aqui ao lado Ctrl Enter, beleza? Ativou o banco de dados, veja. Tá. Aqui é só apenas as anotações que eu fiz, que tá lá, vocês podem dar uma olhada depois. Tá, aqui eu vou rodar todo o banco, eu vou rodar aqui essas queries para vocês verem. E vou falando cada uma aqui pausadamente, tá? Essa aqui é a primeira query. Beleza? Nela, eu mostro tudo que eu tenho no banco. Que são, né? 14... Esse aqui é o nossa chave primária. Né? Nosso produto, nossas categorias de produto, nosso valor e nossa data que cada produto foi vendido. Vocês vão ver que esse nu aqui é porque eu incluí um produto sem valor, para vocês entenderem, vocês vão entender mais na frente por quê. Beleza. Ou seja, esse asterisco serve exatamente para isso, tá? Para puxar toda a tabela. Agora eu vou mostrar aqui, vamos supor que eu quisesse só produto e categoria. Veja. Alinhou produto, categoria. E sim, a ordem faz diferença. Se eu colocasse ao contrário, o SQL é inteligente, ele vai entender o contrário. Vocês vão ver que ele vai puxar a categoria para a esquerda e o produto para a direita. Beleza? Lembra que eu falei do apelido do AS? Então, por exemplo, digamos que eu acho que a categoria não tá legal. Quero falar categoria dos produtos. Veja, eu boto o AS para dizer que é um auxiliar ali, né? O temporário, um nome temporário, ou apelido, como quiser chamar. Quando o nome é composto, o ideal é que a gente coloque um underline, tá? Categoria do produto, viu? Ou seja, notem que apesar de o nome da nossa coluna originalmente ser categoria, eu dei um nome temporário a ela nesta consulta. Ela não transformou, tá? Eu não alterei ou editei, eu apenas fiz um nome temporário para essa consulta específica, tá? Se eu vim consultar aqui embaixo a mesma consulta, a mesma coisa, veja, vocês vão ver que não tem, não foi editado, se mantém o mesmo nome, tá? Foi só para aquela consulta em si. Acabei para adiantar aqui copiando e colando. Veja, tá vendo? Percebem? Então, ou seja, pegando o gancho, esse nome temporário aqui, apelido, alias, né, que chamam, é bom para isso, até para nomenclatura. Às vezes o nome que você recebe no banco não é tão didático para quem você vai apresentar, etc. Você pode fazer essa alteração ali rapidamente
até para se guiar, beleza? Mas vamos voltar ao foco. Aqui a gente vai primeiro executar um count, tá? Que é usado para contar o número de linhas ou registros que satisfaçam determinado critério. Então aqui, ó, tô contando um count, não de valor, não tem sentido valor, porque se eu contar valor, né, valor é soma. Mas vamos lá. Eu quero saber quantas categorias eu tenho na... Perdão. Quero saber quantas linhas eu tenho. Veja, eu tenho 14 linhas no meu... Tem 14 linhas no meu banco. Percebe? Então, assim, eu devo contar com count o número de linhas e os critérios. E vou mostrar que ele não vai fazer sentido aqui no count. Vou mostrar mais para frente. Beleza? Aqui, eu já fiz o quê? Já fiz agregando as três. Veja, eu quero contar o número de linhas. Então, né? Total de registros, são os registros, né? Cada linha um registro. Então, assim, vai trazer o total de registros. A soma do valor total. Então, assim, todos os produtos, eu vou somar em uma única, né? Como eu falei lá, que eu mostrei no slide, você vai entender agora aqui, que eu chamei de faturamento total. E o preço médio desses produtos. Então, o que ele faz? Tem 14 linhas, tem 14 registros, logo 14 valores. Ele vai somar os 14 valores e vai dividir por 14. Vai fazer a média aritmética, veja. E vai me trazer o resultado que eu desejo. Então, veja, ele traz aqui, tem 14 registros de produtos, né? Que somam um valor total e com uma média de preço. Aqui, mais para frente, eu vou mostrar isso, apenas porque fica feio, né? Que é um round, que é uma questão de apenas editar o valor. Mas eu não vou, eu só tô botando aqui para melhorar um pouquinho, mais para frente. Eu vou até botar um link na descrição para vocês verem o que é um round, para ficar esteticamente melhor e visualmente entendimento melhor da média, veja. Ele já melhorou a média, viu? Ficou mais bonitinho, tá? Agora aqui veja o seguinte. Quando eu executo esse aqui, ó, produto, ó, o group by, ó, o pulo do gato. Produto. E eu quero contar o número de produtos, certo? E quantidade, ou seja, chamando o count, né? Quantidade de produtos. Então, vai ser agrupado e fiz o group by, correto? Ou seja, vou agrupar linha por linha. Então, ou seja, cada produto, ele vai me dar um ao lado, certo? E vamos lá, vocês vão entender aqui agora. Veja. Agora aqui, ó. Arroz, 5 quilos, 3 produtos. Feijão preto, 1. Detergente, 2. Leite integral, 2. O que é esse, Thiago? Por quê? Lembra que eu falei que ele conta linha por linha? Mas ele conta as linhas, certo? Só que aqui tá. Quando a gente agrupa, eu tô agrupando pela coluna produto. Então, ou seja, quando esta linha tem mais de um valor, essa linha, desculpa, quando esse produto, quando o arroz branco, o arroz, quer dizer, ele funde, né? Ele funde, desculpa. Ele acaba fundindo esses valores. É basicamente isso, né? O count, ele vai varrer. Peço desculpa que eu tenho enrolado um pouco na explicação, tá? O count, ele vai varrer as linhas. E ao encontrar um valor 2 vezes, ele não vai criar 2 linhas. Ele se funde, né? Criando uma ocorrência em uma única linha visual. E aí vai falar, pô, Thiago, mas aqui também tem arroz. Sim, mas você veja, arroz 1 quilo. Então, assim, tem que ser idêntico, tá? Se o feijão preto aqui, por exemplo, que tem um só, tivesse um feijão preto na coluna com 2 olhos, ele já teria um outro valor, tá? Então, tenham isso em mente, tá? O count, ele faz isso. Ele vai varrer as linhas e ele vai... Tá? Eu tô agrupando por produto. Logo, certo? Ele vai fazer o quê? Ele vai varrer na linha. Se ele achou o produto igual, que nem esse arroz de 5 quilos, no caso ele achou que 3 produtos iguais, ele vai fundir essas 3 ocorrências em uma única linha visual. Vou mostrar aqui para vocês verem exatamente isso. Ó. Tem 5 quilos de arroz, 5 quilos, uma quantidade de 3. Detergente, por exemplo, quantidade de 2. Vou rodar aqui a tabela toda, só para vocês terem uma olhada. Aqui mesmo, tá bom. Tem produto. Veja, arroz 5 quilos, arroz 5 quilos e arroz 5 quilos.
detergente, detergente. Percebe? O que a magia do Group By faz isso. Agora veja. Aí vocês vão ver o seguinte. Vou mostrar aqui de novo para vocês entenderem. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veja, ele diminuiu para 10 nichos. Por quê? Porque eu agrupei por produto. Ele varreu as linhas e fundiu as linhas. Diminuiu o número de linhas. Agora, se eu tivesse feito só o count aqui, por exemplo, veja, 14 linhas. Porque eu não estou agrupando por nada. Eu quero apenas contar as linhas. Percebe a diferença? Beleza. Vou mostrar o mesmo exemplo aqui com sum. Sum valor. Veja, ele me deu o valor total, certo? Uma única linha, valor total. Eu posso aqui fazer a mesma coisa, como eu disse, e ele vai me trazer agora com o nome temporário. Valor total. Ok. Agora eu vou fazer o mesmo teste group by com o produto. Veja, produto, o valor total, agrupado por produto, ou seja, estou agrupando o valor por produto e ordenando de uma forma, vou botar aqui decrescente. Desk. Agora reparem, gente. Lembra que eu falei que um arroz 5 kg ele tinha 3 produtos? Então, ou seja, o que no caso a Soma vai fazer no Group By? Quando ele achar esses 3 arroz, ele vai fundir na mesma, ele vai somar os 3 valores. Percebe? Ele vai somar os 3 valores e vai dar um valor total do arroz que eu tenho em estoque, de 5 quilos. Veja. Então, o meu produto mais valioso em estoque, ou que eu vendi, é o arroz, esse quilo de arroz. Aqui tem o queijo mussarela, o café, etc. Conseguiram perceber a diferença? Eu tinha feito aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. É um exemplo bobo, mas só para vocês entenderem. Ó, count. Outra coisa que é interessante vocês saberem, tá? Count valor. Olha só. Mas, Thiago, deu 13 linhas agora. Por que deu 13 linhas? Se aqui estou trazendo 14 linhas. Muito simples. Se você reparar, antes, quando eu chamei valor, veio 13 linhas por quê? Eu vou executar para vocês verem. Eu adicionei um item com valor nulo. O que isso significa? Não tem valor, então percebe. O count, ele contou o número de linhas daquele valor. Por quê? Eu chamei o valor dentro da agregação, né? E quando ele conta o que tem algo dentro da linha, para ele contar 1. Como nulo, que é diferente de vazio, tá? Mais para frente fala sobre isso. Como essa linha é nula, apesar de ter uma linha de produtos, um ID de venda, uma categoria e uma data de venda, a linha valor nessa faixa nula, ele não retorna como contagem. Então, quando é diferente de eu chamar aqui, quando eu chamo aqui só o número de linhas é 14, se eu chamar aqui, por exemplo, um número de produto, vou agregar por produto, veja. Vou agregar por produto, ele vai me dar 14, tá? Lembrando, por que ele está dando 14? Porque eu não fiz um group by. Se eu tivesse feito um group by com produto por fora, ele ia agrupar o produto linha a linha e ia me dar uma coluna de cada produto, a quantidade que tem, tá? Só para deixar claro mais uma vez. Agora aqui no valor, como o valor tem uma, né, em suas linhas, uma é nula, ele vai me trazer 13. Percebe a diferença? É isso, assim, eu tentei fazer algo um pouco mais, até acredito, acelerado. Chegamos a 25 minutos de vídeo nesse momento, mais ou menos. Queria mostrar basicamente essas agregações, o apelido e o conceito do order by e do group by. Tá, vou rodar de novo aqui o group by.
um order by. Veja, eu agrupei o valor, agrupei o order by. Não, agrupei o order by não, agrupei o valor, agrupei o produto e ordenei do maior para o menor. E veja, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui interessante. Digamos que eu faça isso aqui. Quero acrescentar a categoria. Veja. Deu erro. Por que ele deu erro? Porque tudo que você chamar no select, você vai ter que agrupar no group by. Beleza? Não adianta... Como assim, Thiago? Não adianta eu agrupar só um produto. Tá? Agrupar só uma coluna. A partir do momento que eu usei, tenham isso em mente. Usei o AVG, que é a média. Usei o sum, que é a soma total. Usei o count para contar. Tudo dentro desse select tem que ser agrupado no group by. Senão, não irá rodar. Beleza? Aqui, ó. E posso trabalhar tudo junto. Eu quero, além do valor total, média geral. Beleza? Aí ele vai me dar... Aqui, ele vai me dar o produto, a categoria do produto, o valor total e a média geral. E aí poder ter feito aquele round ali para melhorar para vocês. Tá bom? Isso aqui é basicamente só para vocês verem. Na verdade, eu queria só mostrar para vocês aqui. Pra vocês verem que não tem muita diferença, tá? De um para o outro. Do MySQL e do PostgreSQL. E como que eu vou provar isso? Não só tendo mostrado na prática ali alguns comandozinhos. Eu vou mostrar para vocês com os links da descrição. Como assim, Tiago, com os links da descrição? Eu vou colocar 2 links de descrição. 2 para o Group By, 2 para o Order By. 2 na documentação do MySQL e 2 na documentação do PostgreSQL. Se vocês quiserem ler, vocês vão ver que não muda a estrutura, não muda. Além disso, eu vou colocar também alguns links de descrição. Algum link de descrição para explicar a diferença do PostgreSQL para o MySQL, para vocês terem uma visão mais detalhada, beleza? E também um outro link de descrição explicando mais didaticamente, acredito eu, que eu tô aqui, eu vos falo que eu não sou um cara megamente didático, tô aqui para tentar ajudar, explicando essas agregações do count, sum e do AVG, para vocês entenderem melhor, ter uma profundidade. Mas assim, eu quero mostrar para vocês que na transição de análise de dados, que eu quis mostrar isso aqui. Não importa especificamente a ferramenta que vocês vão usar. Eu falei dessas duas, mas provavelmente se vocês precisarem vão achar outras que também vão agregar. Ferramenta que eu digo da SQL. Se você aprender uma, você praticamente vai aprender outra. Isso aí também vale pro Excel, como eu falei na aula anterior no curso, que eu fiz também na EBAC, né, que eu falei lá do curso. Eles passaram as videoaulas deles foram com o Google Planilhas. O que faz um sentido. Porque assim, se eu não tenho licença do Excel, como é que eu ia estudar? Eu ia craquear? Nem todo mundo quer seguir esse caminho, não é correto, né? Vamos ser sinceros. Então assim, se vocês não têm um Excel para estudar agora em casa, pode usar o Google Planilhas. Você vai aprender ali uns 70%, 80% do Excel. Claro, não é a mesma coisa, mas vai te dar um caminho. Na escolha do SQL, tanto o MySQL como o PostgreSQL vão te atender muito bem, entendeu? São ferramentas leves, fáceis, com bastante documentação. Tem uns vídeos atrás que eu vou colocar aqui na descrição também, que eu mostrei as documentações dele, tá? E é isso. A princípio é isso. Eu vou planejar aqui um próximo vídeo. Eu vou, no próximo vídeo, falar a importância de utilizar, como utilizar a IA para ajudar vocês no estudo, não te usar como bengala, mas sim como uma ferramenta. E vejo, tipo assim, vou até comentar, não vou, para não estender aqui o vídeo, que existe lá no meu trabalho, existe uma resistência de alguns e a alegria dos outros pela IA, entendeu? E cada um com o seu medo e cada um com a sua alegria utilizá-la. Eu vou falar aqui sobre ela, como ela é útil, até eu vou usar, e inclusive vou tentar usar ela até no vídeo para mostrar para vocês como a gente vai usar ela no próximo vídeo, porque ela vai criar um simulado para mim do que eu tenho hoje no meu emprego, mostrar para vocês um caso, posso dizer que real, beleza? Dito isso, até a próxima
E continuem estudando, comecem a estudar, baixem. Não seguem só pelo meu vídeo aqui, não. Procurem vários vídeos na internet com pessoas. Assim, procure o meu pra verem o que é possível e, tipo assim, talvez terem um norte do que fazer. Mas, por exemplo, é só pra deixar claro pra vocês. Eu digo assim, eu tento pular etapas, que vocês vão ver muito curso vendendo uma imagem de várias aulas ou várias didáticas, né, que não são tão necessárias. E eu tô sendo aqui meio curto e grosso do que é necessário. Por exemplo, eu preciso saber uma fórmula de estatística para análise de dados. Pô, muito curso vai te ensinar isso aí, cara. Sinceramente, não precisa. Entendeu? Isso aí, se você precisar no dia, você vai pesquisar na internet a fórmula e vai executar. Você tem que saber como usar ela. Muitos costumam falar a vantagem de utilizar o Portgrid, a vantagem de usar o MySQL. Cara, escolhe uma para estudar. Entendeu? Eu tô tentando. Aqui o meu vídeo é isso, tentar mostrar para vocês o caminho que devem seguir. Onde procurar cursos, materiais, etc. E eu vou mostrar algumas coisas. Claro, conforme eu também vou mostrando alguns vídeos aqui para vocês, eu também vou me aperfeiçoando e até melhorando meus vídeos. Por exemplo, o vídeo passado que eu fiz um mini relatóriozinho em Excel, acredito eu que ele tá bem legalzinho para você. Se você quiser botar a descrição aqui também nesse vídeo, tá bem legal para vocês verem, terem uma noção do que é uma execução de um conceito básico de análise de dados em Excel numa empresa, em um caso real, entendeu? E mais para frente, quando eu fizer outros vídeos com esses casos, vai ficar mais interessante. Aqui não, aqui, sinceramente, eu vou te falar, eu peguei não tô brincando, há 20, 30 minutos atrás, falei, vou fazer um vídeo. Aí tive uma ideia, vou fazer um vídeo falando disso, peguei lá um PowerPoint, saí jogando mais imagens, pesquisei rapidamente, pedi pra ela me dar um roteirinho, não decorei o roteiro, só olhei assim, esse roteiro aqui, então agora quem sabe faz ao vivo, comecei a falar, tanto que vocês vão ver que algumas vezes eu me enrolei, mas sempre querendo agregar, tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Se gostaram, comentem. Se não gostaram, comentem também o que a gente pode melhorar. É importante a evolução de vocês na transição de carreira, a evolução minha permanência como candidato júnior. E até a próxima, beleza, galera? Fui!